seu processo a galera pirou nele, né? Porque você sempre foi assim um exemplo para um monte de gente, né? Então você trabalha na rede, então você é inspiração. Mas assim, quando você começou esse processo, e a gente trocou uma ideia lá atrás, quando você me deu a oportunidade de ir no seu programa, fazer uma entrevista, aí aquilo acendeu, acho que uma luz na sua cabeça, eu falei assim, meu, ela tem muito potencial, ela não sabe. E assim, você nem imaginava, e eu te falei assim, você não imagina o potencial que você tem. Ele falou assim, mas será que tem como melhorar mais, né? Então esse foi o primeiro passo da nossa conversa. Você pensou, meu, será que dá pra melhorar mais? Porque eu já faço praticamente tudo. Sim. Né? E eu achava mesmo que tipo, eu tava assim super... Não que eu não estivesse no caminho, eu acho que eu segui uma outra linha. E eu tava num momento muito crucial, mas não sei se eu já falei isso pra você, porque eu tava num ponto em que eu falei assim, bom, eu queria muito melhorar alguns pontos meus, em que eu não conseguia mais ver evolução. E seguindo o plano que eu tinha já há uns 3 anos, isso não acontecia mais, entendeu? Então assim, eu percebia que às vezes por mais que mudasse a estratégia, eu não conseguia ver aquela mudança que hoje eu vejo. Eu olho, eu vejo, né? Assim, é real. Então eu já tava meio, poxa, será que é isso mesmo? Mas será que é essa linha? Porque quando a gente fala de emagrecimento, de reeducação, de aprender a comer, eu acho que a gente vê inúmeros caminhos à nossa disposição, com vários profissionais com várias estratégias. E naquele momento aquela estratégia não estava mais trazendo o que eu queria. Eu falei, mas acho que isso aqui é o máximo que eu vou conseguir, 46 anos, poxa, acho que tem muito que melhorar aqui não, tal. E eu nem percebia que, tipo, o meu cansaço, como eu falei pra você quando eu cheguei, o meu sono que era muito ruim, talvez tudo isso que não estava legal, que você me abriu aí um universo para eu enxergar, não me deixasse evoluir, né? Então ainda tinha muito para evoluir. Você acreditava, acho que mais que eu até. Na verdade, assim, as pessoas têm um péssimo hábito de estarem acostumadas a viverem com sintomas. Então ela não dorme bem, ela não tem disposição, ela treina, ela não recupera, ela treina, ela não tem resultado. Então, numa constante, quando você está fazendo tudo certo, você vai ver uma melhora contínua. Então, eu estou mais seco, eu estou mais forte, eu estou mais exposto, eu estou mais focado, minha cognição está melhor, eu estou mais feliz. Então, quando eu percebi que você estava naquela estagnação, eu falei, não, tem como melhorar muito. E aí, esse melhorar muito era mudar um monte de coisa na alimentação. Sim. E aí, quando você mudou, o que você sentiu? Quais foram os paradigmas, quais foram as dificuldades no começo? Sim. E como que foi esse processo inicial? Bom, primeiro que eu venho de, acho que a grande maioria das pessoas é assim, eu não vou conseguir viver sem tal coisa. Então assim, eu já tinha me doutrinado e eu não comia mais, por exemplo, pão francês, já era uma realidade pra mim e tá tudo bem. Mas eu comia muito carbo, a minha dieta anterior era uma dieta baseada num volume muito grande de carboidrato. E tem dietas se encaixa para algumas pessoas em alguns momentos. Mas pra mim não estava trazendo o que eu queria, né? Então assim, tinha sempre muito carboidrato, era uma dieta gostosa de seguir tudo, mas não me levava aonde eu desejava. Então quando eu cheguei e você falou, nós vamos diminuir os carbos, os primeiros 20 dias não tem mais, não vai comer pão, não vai comer, o meu carboidrato passou de 150 para 50 gramas, 60. Eu falei, cara, tinha carboidrato no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta e de repente não tinha mais. Só tinha carboidrato na estratégia. No dia que ia treinar a perna no dia seguinte, pouco. Falei, cara, não vou sobreviver a isso, né? É o primeiro pensamento fuleiro. Eu falei, eu não vou dar conta, vou pirar. E realmente, eu acho que até a cabeça da gente já trabalha contra. Você fica assim, eu não vou conseguir. Nossa, eu comer 150, vou comer 50. Como é que eu vou sobreviver com isso? E no começo eu senti um pouco de mal-estar. Falei, nossa, né? Tô sentindo fome à tarde e tal. Mas aí eu ia incluindo tudo que você tinha mandado. Tem a gelatina que é livre e tal, pra comer no final do dia à noite. E o passar dos 20 dias, eu fiquei meio que na contagem regressiva dos 20 dias. O meu primeiro objetivo era sobreviver aos 20 dias, porque eu sou muito determinada e ele falou, 20 dias você vai ficar e você vai aguentar. Eu falei, sério. E deu, chegou os 20 dias e a mudança foi muito grande, né? Foi. Então acho que foi o maior pontapé pra eu falar, nossa, realmente tem muita coisa pra gente fazer, né? E assim, é muito importante que todo mundo que estiver vendo isso depois entenda o seguinte. As pessoas acreditam que aquela mudança mais drástica ela acontece no começo. Não é verdade. Não né? mesmo. Porque assim, o que acontece é que as pessoas perdem a adesão. E o que aconteceu com você foi o contrário. E é o que acontece com todo mundo que vem tem resultado bom. Cada vez adere mais, cada vez se prende mais nos detalhes. Então, Sim. esse prender mais no detalhe, e aí você se sentindo melhor, te faz... a gente comentou hoje a gente trocou uma mensagem e falou assim, o meu resultado me impulsiona, né? Então fala disso pra nós. Isso mesmo. Eu acho que olhar para o resultado dia após dia, né? E é sempre uma estratégia nova. Eu venho com uma frequência grande, então
sempre muda a estratégia para que a gente consiga evoluir, né? E se não evolui agora ou evolui pouco, sempre tem ganho, sempre. Então aí vai mudando um pontinho ou outro, mas o que me impulsiona é o meu próprio resultado. Então eu cheguei aqui, poxa, os primeiros 20 dias passou e aquele resultado, bum, de 24 acho que para 17, se eu não me engano, no primeiro mês de percentual de gordura. Falei, nossa, que legal, que bacana isso nos 20 dias. Aí você falou, ó, nós vamos ficar 30, e aí aumentou um pouquinho mais o tempo. E eu queria refeição livre, como todo mundo quer. E ele falou, não tem refeição livre, você vai sobreviver agora, você vai ficar tranquila. E foi assim, foi indo. E na verdade, hoje eu olho para as mudanças que eu tenho tido mudanças muito significativas, né? Desde o começo para cá. A minha própria mudança é o meu maior impulsionador, porque eu olho no espelho e eu vejo, né? Eu vejo o meu corpo mudando muito. E eu tinha o paradigma de, poxa, eu tenho 47 anos de idade agora, né? Será que uma mulher com uma idade, né, mais próxima dos 50 como eu tem chance de ganhar massa ainda? Brigando contra hormônio que já tá em queda, né? Brigando contra o meu próprio corpo, que querendo ou não, o corpo da gente, ele envelhece, né? E a gente tava falando, né, Márcio? Na verdade, eu tinha aquela ideia já pré-estabelecida de, poxa, será que com 47 anos eu vou conseguir ainda evoluir muito mais do que isso que eu tenho hoje e tal? E hoje eu vejo que o meu próprio resultado, mês a mês, quando a gente vem aqui hoje eu olho aonde eu cheguei, muitas das vezes eu falo, nossa, cara, que louco, que delícia ver isso, né? Ver meu corpo mudando o tempo todo e mesmo aquele paradigma de, olha, eu sou muito mais velha e pra mim não tem muita mais evolução, tem sim, entendeu? Então, assim, alinhando tudo, né? E hoje eu durmo tão bem, né? Eu tava falando sobre isso de manhã, como eu durmo bem, como é um pilar, as coisas se complementam, né? Você come bem, aí você dorme, você se alimenta bem, suplementa bem e dorme bem, entendeu? Então não tem como dar errado. E acorda pronta para realizar, entendeu? Sim. Então você tá assim sempre com um ímpeto positivo. As pessoas não, às vezes elas não percebem, que nem o casal que saiu daqui agora. Eles chegaram desunidos, um sentou numa cadeira lá, outro sentou numa cadeira aqui, entendeu? Hoje eles sentam com a cadeira colada, os dois abraçados. Então o propósito une, né? A disciplina regula a energia, né?